Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. E o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será Um Culto Inesquecível. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se no Evangelho de Marcos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 21, que diz assim: Eles foram para Cafarnaum e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem, possuído por um espírito impuro, gritou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. É interessante esse texto e agora nós temos que parar para poder pensar um pouco no que é que ele significa. Cristo Jesus estava na região de Cafarnaum, como vimos na lição de ontem, ele tinha acabado de chamar os seus primeiros 4 discípulos, Pedro, André, Tiago e João. Num primeiro momento, chama os 2 irmãos, Pedro e André. No segundo momento, Tiago e João. Eles haviam deixado absolutamente tudo para seguir a Jesus. Repare que essa era a cidade desses 4 indivíduos. Eles eram bem conhecidos ali. Jesus também havia se mudado para aquela cidade. Depois do embate que havia acontecido entre Jesus e as pessoas da sinagoga de Nazaré, é Lucas quem vai contar essa mesma parte da história, e Jesus Cristo, ele se muda de Nazaré e vem na direção agora de Cafarnaum. Ele se muda para Cafarnaum. Jesus era vizinho de Pedro, André, Tiago, João. Ele estava por ali. Essa cidade acabou por se tornar o seu quartel-general durante os 3 anos e meio de ministério. Aos sábados, e é interessante, Lucas também vai dar um outro detalhe a respeito da história, como era do seu costume, Jesus foi à sinagoga. E quando ele chega à sinagoga, ele se levanta para ler. Jesus tem alguma coisa a dizer. É como nós já mencionamos, nesse primeiro capítulo do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós vemos um Jesus que parece que não está preocupado com a questão do ensino, ou pelo menos não é essa a ênfase que o autor do livro de Marcos está dando nesse primeiro momento. Ele quer mostrar quem Jesus é. Ele está tentando apresentar as credenciais de Jesus. Ele agora está ensinando na sinagoga, ele se levanta para ler. E quando isso vai acontecer num ambiente que deveria ser um ambiente de maior paz, de maior contentamento, um ambiente de adoração, quem se manifesta não é o Espírito Santo de Deus, não é Deus o Pai, e nem mesmo Jesus, porque Jesus está para começar a ensinar. É interessante aqui a linguagem que é utilizada no Evangelho de Marcos, se você der uma olhada, o texto vai dizer, o texto vai dizer, eles foram para Cafarnaum, e logo chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos estavam maravilhados com o seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. E justo naquele momento, ou seja, Jesus tinha começado o seu ensinamento, as pessoas estavam vidradas nele, querendo ouvir o que ele tinha a dizer. Pense nisso. Exatamente quando ele tinha acabado de começar, acontece o improvável. Satanás se manifesta na vida de um homem, e ele agora, possuído pelas forças do mal, ele vai tentar tumultuar o culto. O que mais me chama a atenção é que eu esperava agora, no contexto da manifestação do inimigo, qualquer coisa, mas parece que o inimigo está tentando dar testemunho de quem é Jesus. Satanás está aqui tentando dizer que ele é o Messias, é tanto que ele vai dizer, viesse nos destruir, foi isso mesmo? Eu sei quem você é o Santo de Deus. Ele estava querendo mostrar para as pessoas que Jesus era o Messias. E o mais interessante é a reação de Jesus. Jesus vai dizer, cale-se. A primeira coisa que ele vai dizer é cale-se. Você não tem que dizer nada. E na sequência ordenou que o inimigo saísse dele. Por que ele vai dizer cale-se? E é interessante que aqui a gente está só no primeiro capítulo ainda do Evangelho de Marcos. Existem muitos outros momentos em que a mesma coisa vai acontecer. O inimigo vai tentar
deixar claro que Jesus é o Messias, mas por que o diabo tem interesse de poder mostrar quem é Jesus? A razão para isso é simples. Havia uma ideia pré-concebida naquela época a respeito de quem era o Messias. Havia uma conotação política, inclusive, no entorno dessa situação. O Messias, na perspectiva dos judeus daquela época, era alguém que viria para destruir os romanos, para tomar o poder. Era isso que se esperava dele. E Jesus tinha uma visão completamente diferente daquela que as pessoas do seu tempo tinham. Seria perigoso, inclusive, se autoproclamar Messias de forma clara e aberta diante de pessoas que tinham essa visão tão desequilibrada e tão diferente a respeito da obra e ministério do Messias. É exatamente por isso que a partir desse momento vai acontecer aquilo que os teólogos chamam de o silêncio messiânico de Jesus. É Jesus tentando trabalhar com as pessoas para tentar impedir que elas, de alguma forma, com as pessoas e inclusive com as forças do mal, para que elas não digam quem ele é, para que elas não trabalhem essa questão de quem ele é. É interessante isso, porque você olha para esse texto e percebe nitidamente que o inimigo nunca quer alguma coisa boa, pode ter certeza disso. O que ele estava dizendo, por mais incrível que possa parecer, era verdade. Jesus era o Messias, mas ele queria que as pessoas tivessem uma visão distorcida a respeito de quem Cristo era e ao mesmo tempo do que ele pretendia fazer. O que nós olhamos, percebemos aqui é que no final desses eventos você encontra uma pessoa completamente transformada, uma pessoa que foi completamente libertada das forças do mal. E agora une-se aos demais na congregação para poder adorar a Deus. O que é que Jesus está buscando? Jesus está buscando que de alguma forma todas as pessoas tenham a oportunidade de ser alcançadas por sua palavra. Que todas as pessoas tenham a oportunidade de poder ser edificadas, transformadas e libertadas pela palavra. No Evangelho de João, o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas ele também disse, também no Evangelho de João: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O propósito de Cristo Jesus é nos libertar. E quando ele nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais dentro dessa temática. O tema que analisaremos será mais do ministério sabático. Antes, entretanto, de fazermos isso, eu quero desafiá-lo a orar comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que tu nos amas. Obrigado, Senhor, porque através de Cristo o Senhor pode nos dar liberdade total e completa das forças do mal. Abençoe todos os meus amigos e irmãos que oram comigo agora. Dê a libertação a cada um deles. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?